Ó Virgem Maria, nós consagramos Gabriel a Ti, ó Esposa do Espírito, para que ele também seja repleto do Espírito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou acompanhar pelo YouTube ali, tá? Que eu tô Tá alimentando as oncinhas ali. Muito bem, meus irmãos. Meus irmãos, e dando continuidade às formações do Enchei-vos. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um joinha se vocês estiverem me ouvindo bem. Joia. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Compartilhar a tela. Apresentação. Quando vocês veem essa imagem, né? O que vem no coração de vocês quando vocês veem essa imagem? Vocês podem abrir o microfone aí e falar. Acolhimento. Acolhimento, o que mais? Carinho. Carinho. O que mais? Afeto. Afeto. Que cena é essa? Vocês sabem dizer que cena é essa? Essa pintura, ela remete a quê? Vocês sabem dizer? Filho pródigo. É o filho pródigo? O que mais? Que sentimento mais vem no coração de vocês vendo essa imagem? Amparo. Amparo. Caridade. Caridade? Isso. E externo, né? Vocês têm falado bastante daqui. E externamente, o que parece a vocês? A gente poderia dizer admiração, talvez alguma indiferença aqui do lado desse rapazinho aqui. Aqui talvez alguma indiferença, né? Porque alguma coisa está acontecendo aqui, né? E aqui essa moça aqui, ela parece um pouco espantada, né? Aqui talvez algum cochicho, alguma coisa assim, né? Essa menina aqui está prestando atenção nessa conversa e não nessa cena que está acontecendo aqui. Que outros sentimentos vêm para vocês contemplando o todo, não o essencial aqui? Você que está nos acompanhando pelo YouTube, você pode registrar aí nos comentários. Ouviu, amor? Mas acho que é isso, né? Aqui talvez alguma indiferença aqui, talvez alguma reprovação do Pai das Misericórdias. Talvez, né? Assim, ô pai trouxa, né? O menino foi lá, gastou o seu dinheiro todo, né? E agora vem aqui e você acolhe ele, né? Eu diria o irmão mais velho, sim ou não? Sim. Pois é, aqui já tá chegando as sandálias, ó, já tá chegando a roupa nova aqui, ó. Embora eles estejam conversando aqui da negócio de aqui, já são as providências também, olha. Gente, o nosso tema de hoje é salvação e pecado, né? Para o filho pródigo, não sei vocês, mas me parece que é muito óbvio o pecado do filho pródigo, né? E para mim e para você,
É claro o seu pecado? É claro para ti que Deus tinha um plano de te atrair de volta, e eu queria dizer isso, né? E me humilhar com a misericórdia dele, num sentido bom, né? Eu me misericordiar, como diria o Papa Francisco, né? E praticamente ignorar o meu pecado, ciente do meu pecado, desconsiderar o meu pecado para me amar, né? E é sobre isso que a gente vai refletir aqui nos próximos minutos, né? Aí, para a gente... Ixi, aqui não ficou legal, não. Para a gente adentrar um pouco talvez nesse mistério, né? Talvez nessa admiração, talvez, né? Nessa constatação, talvez, a gente vai usar esse esquema aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui um pouquinho. Vamos aqui mesmo. A gente vai pegar, bem, o pecado entrou no mundo nessa passagem bíblica aqui, né? Gênesis 3, né? E a gente vai usar esse esquema de pecador, eu, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas inclinações para o pecado e as consequências desse pecado, né? Aí depois a gente vai para um outro patamar, né? Que é a visão de plano de Deus, a visão de salvação de Deus para nós, que nos envia uma pessoa para nos salvar através de uma cruz, que talvez não faça muito sentido para mim e para você, né? Para nos livrar da única infelicidade que pode haver no mundo, né? A gente vai usar esse esquema para a gente refletir um pouco sobre a gravidade do pecado, né? Sobre o quão mal o pecado faz em nós, né? E aí eu queria deixar vocês bem tranquilos, né? Eu vou tentar fazer uma partilha, talvez, daqui a pouquinho, vai depender um pouco do andamento aqui. E aí, a qualquer momento que você quiser abrir o seu microfone, né? E falar alguma coisa, fazer alguma pergunta também, a qualquer momento. Estamos em família, tá bom? Por mais que seja uma formação, eu queria que vocês se sentissem ao redor da mesa, de uma mesa grande, né? Nós ali conversando, tá bom? Vamos tentar fazer esse exercício e, por favor, né? Qualquer momento pode colocar nos comentários ou mesmo abrir o seu microfone mesmo e falar. Estamos combinados? Aí, se sim, abra aí o seu microfone e diga sim. 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 Maravilha. Sim. Então, dando sequência aqui, né? Primeiro esse, pecador, eu, né? Eu não sei vocês, mas a sensação que eu tenho é que a maioria das pessoas, elas têm, não é pouca dificuldade não, é muita dificuldade em se reconhecer pecadores, né? Eu diria que nós estamos numa sociedade que é errado falar que você é fraco. É errado falar que você caiu. É errado você assumir uma fraqueza. Isso tem várias razões que eu acho que não cabem aqui, né? Mas é que eu queria fazer uma reflexão com vocês, né? Existe só uma verdade ou existem várias verdades? Porque hoje em dia a gente ouve muito isso, né? Não, cada um tem a sua verdade, sim ou não? Cada um tem a sua verdade. Mas será mesmo? Será mesmo que cada um tem a sua verdade? Esse é o Antônio, é a Lidiane. É Oi, Antônio aí do seu Gabriel, não lado? entendi.
É o Oi? Antônio do É seu o lado? Antônio, é. Ô, É. Antônio! Boa noite, Bom, tudo bom com você? bem, graças a Satisfação, Deus. rapaz. Uma alegria, viu? E aí, Legal. dando continuidade, né? Então, eu não sei se vocês já assistiram já o Canto das Írias, que é um espetáculo da comunidade católica Shalom que fala sobre o Canto das Írias, né? Um homem que vivia na Casa da Verdade e ele é ludibriado pelo Danco, que é um cigano, e leva ele a pecar, leva ele a dar um passo contra a verdade e descobrir, entre aspas, que existem muitas verdades, uma mais bela do que a outra, né? Que é a mentira do demônio, né? Se a gente pegar lá em Gênesis 3, né, onde nasceu o pecado, onde o pecado entrou no mundo, tá lá. Ah, é verdade que Deus proibiu vocês de comerem da árvore, de todos os frutos do jardim, não sei o quê, que é uma meia verdade, né? É uma meia verdade, é uma conversinha mole, né? Sim ou não? É uma conversinha mole. Ah, não, ele sabe que quando comerdes, sereis como deuses, né? Bem, esse é o contraprojeto, né? O projeto de Deus era que seríamos mesmo como deuses, né? Nele, né? Não sem ele, né? Mas aí vem o demônio, o diabo, nos enganar, né? Como se houvessem várias verdades, né? E só que eu acho que eu e você a gente pode dizer com bastante tranquilidade que nós temos as nossas inclinações, sim ou não? E aí, os que têm filhos pequenos aqui, é uma das barbaridades maiores que eu já ouvi, que eu ouço, em relação à inocência, eu diria. Não, eu acho que não é inocência, a, a palavra não é pureza, mas eu não sei se perfeição, eu não sei dizer, das crianças. Como se as crianças elas fossem imaculadas, né? É, não precisa fazer muita força para a gente ver que os nossos filhos também sofrem de más inclinações. Sim ou não? Balança a cabeça sim, se sim e não se não, né? As crianças, né? Os educadores aqui, não precisa fazer força. Aquela ideia lá de Jacques Rousseau, né? Do bom selvagem, não condiz com a realidade. Não condiz. Nós temos sim uma grave inclinação para a maldade. E não precisa nem ser cristão para reconhecer isso, não. Né? O Alan falava aí, né, das pessoas de outras religiões. Não precisa fazer força para a gente perceber que nós somos pecadores, que nós temos uma grave inclinação para a maldade, né? E acontece que eu não sei se você já percebeu isso. Eu vou até tirar o compartilhamento aqui um minutinho para olhar para vocês. Vocês já perceberam que o pecado torna a gente burro? Não sei se vocês já ouviram isso já. O pecado torna a gente burro, né? Eu já tinha ouvido isso de várias formas diferentes. É igual a burrice. Você já percebeu que quanto mais burro uma pessoa é, menos ela percebe que ela é burra? Acho que existe alguma ligação aí, né? O padre Léo de Betânia, ele dizia que o salário do pecado não é a morte, né? É a feiura, né? O salário do pecado é a feiura, né? E se a gente for parar para pensar, tem um ponto de razão aí, né? Porque eu não sei se vocês percebem, as pessoas que elas vivem no pecado, né? Elas de fato vão se tornando feias, visualmente feias, né? E qualquer pesquisa que a gente faz aí de grandes artistas que entraram em pecados e drogadição e não sei o que, ela vai definhando, eu não sei como dizer, ela vai se tornando feia, né? Ela vai se degradando, ela vai meio que perdendo uma forma humana, né? Aqui em casa a gente evita televisão, né? Então, há algum tempo já a gente é,
o mínimo possível e esse mínimo possível tem sido nada há algum tempo, né? E eu passei muito tempo sem assistir uma emissora de televisão que tinha uma apresentadora lá na parte da manhã. Não sei, talvez uns 3, 4 anos, não sei. E aí, em dado momento, eu estava em algum lugar, não sei, e aí estava lá a televisão ligada nessa apresentadora. Toda cheia de botox, não sei o quê, e repuxada e não sei o quê. Meu Deus, parece um monstro, né? Para eu que fiquei um período considerável de distância entre um e outro, eu levei aquele choque. Meu Deus do céu, isso não é uma senhora. Isso não é uma pessoa de certa idade. Aquilo ali é outra coisa. É outra coisa. E aí eu faço eco no Padre Léo, né? O pecado, né, nesse caso, talvez da beleza, de querer parecer jovem, de não aceitar a própria idade, eu não sei, também não é o caso de julgar, mas eu levei aquele choque, assim, né? O salário do pecado é a feiura. E não sei se vocês já tiveram alguma experiência nesse sentido, né? Um padre estava me explicando uma vez que a mente humana, ela tem uma habilidade de cortar as coisas, é como se fosse uma faca, né? E a fé, ela torna essa habilidade mais profunda. Quer ver? Observa. Quer ver? Observa aquele teu cunhado que não teve uma experiência com Deus ainda e que Deus o livre, se afundando aí em coisas erradas. A razão dele parece que vai embotando. Parece que a capacidade de penetrar as coisas, ela vai, como se a faca fosse perdendo o fio, como se ele não conseguisse mais cortar. Você já tentou cortar carne com a faca que não corta? Não. E, bem, então, vamos recapitular. Todos somos pecadores. Todos. E São João vai dizer que aquele que diz não ter pecado é mentiroso. Né? E nós temos essa inclinação. Não é natural, porque nós somos atraídos, nós somos chamados para o bem, um grande bem. Mas não dá para não dizer que a gente tem uma quedinha para preguiça, para maldade, para falar mal dos outros, para talvez os homens aqui, né, para dar um clique naquela foto que a gente sabe que não vai dar bom, sabe que não é vontade de Deus, entrar naquele site que não sei o que sabe que aquele não vai dar certo, né? Mas a gente tem essa má inclinação, e se a gente não vai visionando os sentidos, né, a gente cai. A gente cai. E aquele que está de pé, né, aquele que julga estar de pé, cuidado para não cair. Gente, eu sou consagrado, né? Até eu estava muito ansioso para a gente fazer a nossa convivência, que é para a gente estar juntos, né? Para vocês verem que eu tenho que ir no banheiro também, igual todo mundo. Que se eu não tomar banho, eu vou cheirar mal, igual todo mundo, né? Porque a gente brinca assim, porque como eu sou um consagrado da comunidade católica Shalom, né? Pai de 5 filhos, né? Eu também padeço de preguiça, eu sou ser humano igual você, né? Igual você, né? Mas aí voltando aqui a nossa reflexão, né, sobre as nossas más inclinações, né? Que são as ditas concupiscências, né? E foram essas más inclinações que fizeram os nossos pais, lá em Gênesis 3, né, serem expulsos, né? Lá eles viviam dentro do plano de Deus, dentro do projeto de Deus, perfeitamente, né? Eram amigos de Deus. Homens, vocês conhecem o jeito de andar da esposa de vocês? Mulheres, vocês conseguem identificar se o dia de trabalho foi difícil? Pelo jeito com que abre a porta?
Porque era essa a intimidade que Deus tinha com Adão e Eva, né? Eles ouviram o passo de Yahvé Deus, que passeava no jardim à brisa do dia, e se esconderam. Rapaz, pense, você e eu ouvindo os passos de Deus e sabendo que é Deus. É isso que o Shalom fez comigo, fez com Rodrigo e Juliana mais do que nunca, e é isso que Deus quer te dar, essa graça, né? Eu estava acompanhando um irmão e ele falando assim, olha, como é que é esse negócio de discernimento? Como é que eu sei qual é a vontade de Deus a meu respeito? É isso aqui, ó. A gente vai ouvindo muitos barulhos, né? Tremores, ventanias, mas quando é Deus que fala, a gente fala, é aqui. Ah, não, Gabriel, porque os discernimentos que eu faço é o seguinte, eu tenho as condições, não sei o que, eu vou. Aí se não for vontade de Deus, ele intervém para dar alguma coisa errada. Ah, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, que nível de diálogo é esse? Não é isso que eu e você somos chamados, não. Eu e você somos chamados a discernir a vontade de Deus. E saber se é vontade de Deus trocar de carro ou ficar mais um tempo com um carro velho, às vezes dando trabalho. E até eu lembro de um testemunho de um casal de amigos nossos. Vocês conhecem Rock e Elis. E o micro-ondas queimou. Coisa trivial. O micro-ondas queimou. Aí a Elis ligou, Rock, compra outro micro-ondas. Aí ele perguntou, você rezou? É vontade de Deus? Ela, não, pode comprar, pode comprar. Tá aí, tá bom, tô indo. Ele foi comprar o dito micro-ondas que queimou. Chegou lá, já tava comprando o telefone toca. A Elis, ei, não compre não. Vamos passar um tempo sem micro-ondas, vai ser uma experiência desafiante, mas é a vontade de Deus. Vamos passar um tempo sem, vamos passar um pouco de penúria, né? Olha só, eu tinha dinheiro, né? O micro-ondas queimou, mas a pergunta não é essa. A pergunta é vontade de Deus que eu troque agora? E aí as nossas más inclinações podem nos levar a isso. Mas aí quais são as consequências, então, disso? Né? Avançando aqui. Quais são as consequências? Vamos combinar que uma troca de micro-ondas é bobagem? Vamos combinar isso? Uma troca de micro-ondas é um negócio muito simples. Mas qual é a consequência? Né? Às vezes Deus queria trabalhar essa pobreza na família Rock. E o fato deles não ter... se eles não tivessem sido dóceis à voz de Deus que caminhava na brisa da tarde, eles teriam perdido a oportunidade de praticar uma virtude, uma penúria, né? Enfim, de experimentar em Deus, de ser visitado por Deus. E aí existem outros cenários, né? Por exemplo, e aqui eu não estou falando nem de pecado, né? Estou falando de discernimento, né? A gente estava rezando na célula e aí Deus ia nos conduzindo para viver a partilha dos bens materiais de uma forma muito específica, muito direta. E aí isso aí motivou um irmão que estava com as contas bem em dia a cortar na própria carne, porque um outro irmão tinha levado um tombo de 5 mil reais e um outro que ele soube estava com problema de comprar comida em casa. Ele estava bem. Teoricamente, isso não era problema dele.
Mas Deus convidava esse consagrado, na verdade mais de um, a viver um pouco mais pobre para que não faltasse pão, arroz na casa do colega. E se não tivesse sido dócil ao que Deus estava pedindo? Aí agora, vamos ao pecado. Eu queria que vocês abrissem o microfone de vocês e dissessem bem alto. O salário do pecado é a... Morte. Morte. Então quer dizer que... Vem, gente. Vamos... O salário do pecado é a morte. Mas é porque a gente fez alguma coisa e aí alguém vai dar uma paga pra gente? Não. Igual o Edivaldo balançou a cabeça. Não. Isso aqui é uma tentativa, é um esforço para trazer para algo que a gente sabe o que é, algo que é muito misterioso, né? A Teresa de Ávila, né? Ela tinha um dom. Deus deu um dom para ela algumas vezes de sentir o cheiro de uma alma em pecado mortal. Meu irmão, minha irmã, eu não sei se você está em pecado mortal. Vá se banhar, vá se confessar, né? Vá reativar, reavivar a amizade sua com Deus, né? Porque o pecado, o salário do pecado é a morte, não é porque a gente vai pecar e aí vai Deus nos castigar porque a gente pecou, então agora ele vai, entenda, nos matar. Muito pelo contrário. Deus está derramando sobre nós chuvas torrenciais de graça. Mas a gente, porque a gente quer, a gente vai abrir um guarda-chuva de cristal. A gente nem molha. A gente se veda dentro de uma bolha e diga: olhe, eu sou livre e eu escolhi não querer você. Eu escolhi não ter você na minha vida. Eu quero seguir a minha vida do meu jeito. E Deus, assim como o Pai das Misericórdias, respeita. Até porque ele nos fez livre, né? Se a gente ir lá em Gênesis 1, né? Vai lá, né? Façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Né? Que imagem é essa? Que semelhança é essa? É a liberdade, né? A razão também, a inteligência. E aí ele nos dá a oportunidade, assim como deu aos anjos em algum momento da história, de decidirem querê-lo, amá-lo, louvá-lo ou não. E aí, se a gente, acho que é o Raniero Cantalamessa que ensina isso, né? Se nós nos colocamos nos nossos lugares como pequenos, como pecadores, como miseráveis, e louvamos a Deus pelo que Ele é, ou seja, nós nos voltamos para Deus, nós, de alguma forma, já contemplamos a glória de Deus. E a gente começa a participar dessa glória, dessa graça. Mas se a gente maldosamente, egoisticamente, nos fechamos para Deus, Ele nos respeita. Ele nos respeita. E aí, o salário da morte é a burrice, né? O salário da morte é a feiura, o salário da morte é a morte, o salário do pecado, né? Desculpa. O salário do pecado é a feiura, o salário do pecado é a... E essas são as consequências. A gente fica privado de Deus. Deus que nos criou por amor, que nos criou sem depender de nós, porque nos deu liberdade, porque nos fez como deuses, pouco abaixo dos anjos, né? Agora não lembro, é pouco abaixo de Deus nos fizeram, que é o homem, Senhor, para dele cuidar com tanto carinho.
Quantas vezes Deus não nos livrou da morte? Quantas vezes Deus fez o que não precisava fazer? Já foi além, já foi ternura, né? Aquela ternura lá do Pai das Misericórdias que vocês iam falando, né? E a gente tem essa experiência com o amor de Deus. E esse amor de Deus nos convida a dar uma resposta, né? E uma dessas respostas é essa: Senhor, eu sou pecador. Né? Alguém aqui está assistindo The Chosen? The Chosen? Quem aqui está assistindo The Chosen? É um seriado dos escolhidos, né? The Chosen é Os Escolhidos, né? E aí tem uma cena que eu me emociono sempre, né? Emocionado é para moça, né? Então eu me arrapaziono sempre, né? Emocionado para moça, para rapaz, né? Pedro conversando com a Eden. A Eden é a esposa dele lá no The Chosen. E aí tem uma hora que ele vira para ele e fala assim: eu tentei falar para ele que eu sou pecador. Aí ela vira: todo mundo é pecador. Né? É muito bonito. Eu vou mandar para vocês o link do Canto das Írias e vou mandar o link também do The Chosen, caso vocês queiram aprofundar nessa parte aqui, né? Deixa eu até ver o meu horário aqui. Pronto, maravilha. Bem, e aí, diante desse nosso pecado, dessa nossa queda, dos nossos primeiros pais, Deus coloca em execução o plano dele. Um plano de amor, um plano de salvação. E ele, livremente, envia uma pessoa. Né? Tem um livro, eu não sei o nome do livro agora, mas quem quiser eu posso conseguir o nome, que conta, né, a revolta angélica, coloca em forma de romance que a revolta angélica foi exatamente por conta do plano de Deus, que era de salvar o homem, criar o homem, sabendo que o homem iria traí-lo, né? E aí, diante disso, o corpo angélico, né? Ele se ofende disso e aí fala, non serviam, né? Lúcifer, né? Que era o mais belo, mas non serviam, não serviremos. Não servirei um Deus que se faz criatura, que se abaixa, que morre numa cruz para salvar algo que é vil. Né? Nós somos muito mais belos, muito mais não sei o quê. E aí ele conta, né? Isso não é doutrina da igreja, mas é uma forma bela de se falar de dar uma resposta para a criação do mal, né? Para a revolta do Lúcifer, né? E Deus tinha um plano. Veja bem, Deus quando te criou já sabia que você ia jogar água fora da bacia. Deus quando te criou já sabia que você ia pecar e mais, que você ia herdar o pecado dos nossos pais. E mesmo assim te amou, e mesmo assim te criou. E a mais do que isso, né? Ele enviou uma pessoa para nos salvar, né? Eu acho que é Isaías, né? Vai dizer assim, quem enviaremos, né? Quem irá por nós, né? E aí Isaías, né? Prefigurando o próprio Cristo, responde, né? Eis-me aqui, envia-me, né? Aí no Salmo vai dizer, o Senhor me deste um corpo, né? Para eu fazer a vontade de Deus. E foi isso que aconteceu comigo e com você. Deus não nos criou como anjos. Deus nos criou como um corpo para manifestar a misericórdia dele através de Jesus. Que o homem, perdido como estava, totalmente perdido, Deus se abaixa, se encarna, se faz homem, participa de tudo nosso para morrer na cruz e oferecer a Deus um sacrifício de louvor que só o próprio Deus poderia fazer para reatar o que nos separava.
através da cruz. E aí, na cruz, colocar o meu pecado, o seu pecado e o pecado de todos os... Eu não sei se de todos os homens, né? Porque existe uma tal economia da salvação, mas de todos os salvos, certamente. Né? De todos. Né? No salvar. Através de uma forma que talvez eu e você não escolheríamos, né? Acho que se a gente fosse escolher salvar o mundo, talvez a gente escolhesse outras formas, né, de salvar o mundo, né? Não matando o próprio, deixando morrer, né? Ou deixando matar o próprio filho na cruz, né? Mas Deus é Deus, né? Como disse Micael, né? Quem como Deus, né? Quem como Deus? Deus é Deus, né? E nos livrar da única infelicidade, né? Os padres vão dizer, né, que só existe uma infelicidade, ou a tristeza, né? Só existe uma tristeza. Tristeza. A de não sermos santos. Essa é a única tristeza. De não estarmos em plena amizade com Deus. E aí Deus, na sua sabedoria, que nos escapa, vem nos salvar através de Jesus, através de uma cruz, para nos livrar da infelicidade eterna, né? A Luana gosta de dizer, né, que santidade, maturidade e felicidade são todos sinônimos. Então eu só vou ser feliz se eu for maduro, que é ser santo. Né? E é isso, meus irmãos. Eu queria convidar vocês agora brevemente a inclinar um pouco a sua cabeça, fechar os seus olhos, se isso te ajudar a rezar, e pedir a Deus perdão. Perdão pelos teus pecados, perdão por não reconhecer os passos dele, e fazer essa experiência do Pai das Misericórdias, né? De aceitar Jesus como o seu único Salvador. Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, como somos pecadores, fracos, miseráveis, te pedindo misericórdia, Senhor. Dai-nos, Senhor, felicidade. Dai-nos, Senhor, a amizade com Jesus. Dai-nos, Senhor, amizade com a cruz. Santa Mãe de Deus, a Senhora que foi a Imaculada, a Senhora que foi a Perfeita, a Santa, livra-nos, Mãezinha, roga por nós, para que também para que a gente cresça na amizade com Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.